Olá, seja bem-vindo ao dia 140 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos no livro de Daniel, capítulo 2 e 3, e também o Salmo 72. É, a história de Daniel começa contando a história dele sobre quando ele foi levado cativo, né? Ele foi escravizado na Babilônia. Então, assim, se você ler um pouquinho de Bíblia comigo até hoje, então vamos lembrar um pouquinho, é que a gente estava no Novo, veio para o Antigo, né? Testamento. Mas, assim, o povo, eles receberam uma palavra de juízo, né? O povo de Israel, de que eles iriam para a Babilônia. E eles deveriam se submeter a isso, porque era o castigo deles, por toda a rebeldia, por tudo que eles tinham feito contra o Senhor. E agora o castigo deles era ser escravos na Babilônia. E o Senhor deixou muito claro: este é o meu juízo para vocês. Vocês vão ser, sim, escravizados na Babilônia. E a história de Daniel fala muito comigo, porque assim, mesmo Daniel tendo recebido o juízo, junto com o povo que era incrédulo, o povo que blasfemou, o povo que estava agindo contra o Senhor, ele foi e recebeu a consequência de ser escravizado na Babilônia por causa do povo, a nação pela qual ele vivia, mas por causa do temor dele ao Senhor, ele teve uma história que se destacou. Daniel prosperou na Babilônia, na terra da Babilônia, na terra da escravidão. Daniel prosperou. E isso, para mim, é uma inspiração. Que eu fico assim, uau, Daniel, como que você fez para viver tudo isso? Mas assim, o segredo está no temor do Senhor. Então, no capítulo 1, mostra ali a história de Daniel, né? Então, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro de seu Deus, Deus com letra minúscula, né? Então, assim, o Senhor permitiu. Por que a permissão do Senhor? Em resposta à rebeldia do povo. Falou, esse povo não quer saber de mim, esse povo, tudo que eu mando, eles desobedecem. Então, toma, Nabucodonosor, faz o que você quiser com ela. Então, Israel foi sitiada por um ímpio, um sanguinário, um homem sem temor nenhum ao Senhor, sem um pingo do Espírito Santo. Falou, olha, Israel, é isso que vocês merecem. Por isso, quando eu vejo o cenário político, sem querer falar de política já falando, mas eu vejo que é uma resposta da dureza do nosso coração. É terrível, gente, terrível. Não só aqui, né, onde eu estou no Brasil, mas em todas as partes do mundo. Você fala, por que que eu estou padecendo nisso? É uma resposta à sua rebeldia, a rebeldia do povo. Então, o povo foi rebelde, assim, e em resposta, o Senhor entregou. Falar, então vocês não querem se submeter? Vocês não querem andar nos meus caminhos? Vocês não querem obedecer? Então faz se quiser, ó. Vou largar a mão de vocês, eu vou deixar, ó, em resposta à rebeldia de vocês, vai lá para Nabucodonosor para ver se ele melhora, para ver se vocês melhoram, né? E então acontece o seguinte: Dani, ele escolheu alguns jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Então, assim, no meio daquilo, o rei escolhe para si os jovens. Aí, gente, isso daqui me pega muito quando fala principalmente sobre educação de filhos. Me fala, o seu filho teria capacidade de sobreviver se ele fosse escravizado? Porque assim, Daniel se safou, digamos assim, ele com seus amigos, porque, olha só, eles não tinham nenhum defeito físico, eles eram de boa aparência, ainda tem que ser bonito, né? Eram cultos, inteligentes,
e dominava vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Então, assim, eles tinham por volta aqui de 17 anos quando isso aconteceu. Me fala hoje, olha ao seu redor. Que menino de 17 anos você conhece que domina vários campos do conhecimento, que é capaz de servir? Eu não conheço nenhum. Eu conheço algumas promessas, mas eu ainda não conheço nenhum. Que seja culto, inteligente, que domine, ou seja, maturidade. O problema da nossa geração é que é a geração mais infantilizada que já aconteceu até hoje. Eu tenho certeza disso, não é possível. Você olha para uma pessoa de 20 anos, ela tem a maturidade emocional de uma criança de 10. Você olha uma pessoa de 30 anos, ela tem a maturidade de um adolescente de 12. Porque essa é a agenda, esse é o sistema, fazendo com que as pessoas sejam incapazes de se virar, de responder, de se sair bem, de dominar vários campos do conhecimento. Serem pessoas cultas, maduras. Então, uma pessoa para dominar vários campos do conhecimento, ela tem que ter maturidade, porque ela tem que saber julgar aquilo que ela está lendo, aquilo que ela está vendo. Eu sou um tanto avessa ao chat GPT. Não pelo chat GPT em si, mas porque as pessoas, tipo, joga lá, aí sai um texto lindo, a pessoa não tem capacidade de julgar o que ela está dando e só replica o texto. Ué, cadê a sua capacidade de pensar, desenvolver um texto por si só? Cadê? As pessoas não têm mais essa. Já não tinha quando eu fiz faculdade, nem vou falar em que ano que foi, mas faz um bom tempo. É um emborrecimento em massa. Eu não quero fazer parte disso. Então, considerando isso, e ali eles falam assim: olha, eles vão comer das iguarias do rei por 3 anos, passar por esse treinamento por 3 anos. E ali Daniel, com ousadia, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então, assim, a diferença de Daniel para o restante do povo, além da sua cultura, além dele ter sido educado, de ser uma pessoa inteligente, com certeza teve uma excelente educação dos seus pais, com certeza. Ele tinha um temor do Senhor, ele falou assim: eu não vou me contaminar com isso. Com ousadia, ele pediu ao chefe assim: olha, tenha compaixão de mim, dos meus amigos, que ele levou os amigos junto. Falou assim: olha, só vamos comer vegetais. Não vou me contaminar com essa comida. E foi essa postura de Daniel que fez toda a diferença em toda a vida dele, todos os anos que se seguiram. Daniel permaneceu por 3 reinados. Por quê? Agora sim, a gente no capítulo 2. Nabucodonosor, gente, eu amo esse capítulo. Eu amo essa história aqui. Nabucodonosor vai, tem um sonho que o deixa completamente inquieto. E ele quer que alguém interprete esse sonho. Só que assim, a pessoa não tinha só que interpretar, a pessoa tinha que saber o que ele tinha sonhado. Olha que maravilhoso. Então ele fala assim, ó, aquele que me disser o que eu sonhei e também me falar o significado do que eu sonhei, essa pessoa vai ser honrada, vai ser recompensada. Ali vieram os magos, adivinhos, e todos falavam assim para ele: Nabucodonosor, rei Nabucodonosor, isso que você está pedindo é impossível. Fale para nós o sonho, que nós te diremos a interpretação. E Nabucodonosor foi irredutível. Ele falou assim: não, se eu te contar o meu sonho, você pode manipular. Você pode manipular aí a interpretação. Então, se você realmente é tão bom assim, adivinho, etc, etc, então você vai saber qual foi o meu sonho e ainda vai me dar a interpretação dele. Não é maravilhoso? Eu amo como Deus faz as coisas. Ali, como muitos não adivinharam, ele mandou passar o facão. Falou assim: vamos matar todo mundo. Porém, neste meio, pela sua cultura, inteligência, sagacidade, Daniel já era conhecido por interpretações. Daniel entrar no rolo. Aí chegou a pessoa para matar Daniel e falou assim: ô, peraí.
Vamos conversar sobre isso. Por que que o rei tomou essa decisão? Não foi do nada. Aí explicaram para ele. Ele falou assim: olha, me dá um tempo, que eu vou orar, eu vou buscar o Senhor e ele vai me revelar. Ah, que ousadia, Daniel. Gente, eu quero muito ser como Daniel. Ai, Senhor, me ajuda. Ousadia, Daniel falou: não, calma aí, ninguém vai me matar assim, não. Eu vou orar, me dá só um tempo. Então, pessoas, aqui a gente já aprende também outra coisa. Para de ser imediatista. Deus não é imediatista. Existia uma sentença de morte. Daniel falou: eu preciso de tempo com o meu Senhor para saber responder isso. Eu preciso de revelação dele. E para isso você precisa de tempo. Para de ser imediatista. Essa porcaria dessa ansiedade não é de Deus. Péssima coisa para ensinar, e não sei o quê. Ai, eu sou muito ansiosa, eu não sei esperar. E a pessoa fala isso com orgulho. Ai, que eu sou ansiosa. Não, não é, não. Se converte. Palhaçada, mano. Deus não é imediatista. Deus não é imediatista. Então, Daniel foi lá, juntou com seus amigos e falou: galera, vamos orar aí, senão vai todo mundo para a faca. Eu não tô afim de morrer. Vamos buscar o Senhor para que ele nos mostre e dê a resposta para o rei. E ali, Daniel, quando ele tem a resposta, né? Capítulo 2, verso 19 diz: então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Queridos, uau! Oremos para chegar neste nível de revelação do Senhor, porque ali o Senhor revelou a ele. Ele falou assim: agora eu sei. E ele teve uma convicção no seu coração, no seu espírito: é isso. E aí sim ele se apresentou diante de Nabucodonosor e falou para ele assim: rei, né, ele continua, então Daniel foi falar, e contou, nananã. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: oh, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas, aleluia, existe um Deus nos céus que revela os mistérios. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes. E ali ele começa a descrever o sonho e dá para o rei a revelação. Gente, isso só pode ser Deus. Então, Daniel vai, é afrontado, ele pede um tempo, lhe é concedido, ele busca o Senhor, ele tem a revelação no secreto, ele louva a Deus, agradece a Deus, e aí sim, ele entra na presença do rei Nabucodonosor com ousadia do Espírito Santo e deixa claro que nenhum homem, nada poderia fazer aquilo, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Você está passando por provação na sua vida. Entra no secreto com o Senhor e fala: Senhor, me revela este mistério. Eu preciso de discernimento, eu preciso de conhecimento para entrar com ousadia nessa guerra e vencer o inimigo. Está precisando que situações sejam resolvidas na sua vida. Busque o Senhor e quando Ele te fortalecer, te capacitar, você pode entrar com ousadia na presença do inimigo, na presença do rei, e falar assim: olha, existe um Deus que revela mistérios. E porque ele revelou, eu posso agora te dar o que você pediu.
Isso aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que todos olhassem Daniel e vissem que existia nele algo diferente. Ele, um homem cheio do Espírito Santo, usado por Deus. E isso trouxe pompas para Daniel. Daniel, então, foi colocado ali, foi colocado, né? Assim, verso 48, assim o rei pôs do... Tá, verso 46. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: Não há dúvidas de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Vale a pena servir ao Senhor. Aleluia. Que possamos, inspirado por Daniel, buscar o Senhor em todo o tempo. O Deus que revela mistérios. O Deus que estabelece reis e também os faz cair. O Deus da nossa salvação. Que este Deus hoje faça, venha com poder e glória e te responda aquilo que você tem perguntado a Ele. Mas busque o Senhor se revela para quem busca. Podemos sim chegar neste nível de Daniel, não de ser governador da província, mas neste nível de revelação do Senhor nas nossas vidas. A batalha que você está enfrentando, você precisa de uma revelação específica do Senhor. Então, que no dia de hoje Ele te dê especificamente o que você tem pedido, o que você tem buscado. Porque Deus é um Deus de particularidades, tem coisas que eu preciso ouvir dele para a minha história, para os meus passos, e Ele vai falar coisas diferentes para você. Não diferentes do propósito dele, da palavra dele, porque Deus ele não vai contra aquilo que ele já falou, que é bênção. Mas o Senhor, sim, pode ser muito específico ao te dar um conselho, a te dar um direcionamento, ao te trazer uma revelação. Que então você possa buscá-lo hoje para você viver debaixo dessa revelação, dessa graça do Senhor. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Que possamos, Senhor, ser tementes a ti como Daniel. Senhor, nos ajuda a te buscar no dia de hoje. Elimina, Senhor, de uma vez por todas essa ansiedade das nossas vidas. Que possamos entender que o Senhor é um Deus de processo, é um Deus do dia a dia. É o Deus Todo-Poderoso que está nos céus. É o Senhor que sonda todas as coisas, então só o Senhor pode nos revelar o que está em oculto, para que possamos tomar decisões e andar com ousadia pelo Teu Espírito. Abençoa, Senhor, e nos revela hoje o que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.